Era o século XV, e a humanidade ainda sonhava em conquistar os céus. Em meio ao esplendor do Renascimento, um homem audacioso traçava linhas que desafiavam a imaginação da sua época. Leonardo da Vinci, gênio italiano, criou as primeiras visões do que poderia ser uma máquina voadora. Sua obsessão pelos céus era fruto de sua crença na capacidade humana de imitar a natureza. Mas, em uma época sem motores ou avanços tecnológicos, seus projetos eram impossíveis de realizar. Ele viveu e morreu com a frustração de nunca ver seus sonhos tornar-se reais. O tempo passou, mas a humanidade não desistiu. No século XVIII, os irmãos Montgolfier deram o primeiro passo ao erguer um balão de ar quente, provando que voar não era apenas um sonho, mas uma possibilidade. Contudo, o controle era inexistente. Os balões subiam ao sabor do vento e não ao comando humano. No século XIX, George Cayley trouxe um entendimento revolucionário. Ele percebeu que voar não era apenas sobre poder, mas também sobre controle e design. Seus planadores abriram portas, mas cada voo experimental também trazia o medo da falha e da morte. Era um trabalho solitário, onde cada sucesso era um pequeno passo em um caminho longo e incerto. Otto Lilienthal, conhecido como o Rei dos Planadores, dedicou sua vida à compreensão dos ventos e do design aerodinâmico. Ele realizou mais de 2.000 voos, mas cada decolagem trazia consigo um risco iminente. Em 1896, sua paixão custou-lhe a vida, em um acidente que abalou a comunidade científica. Mesmo assim, suas descobertas inspiraram uma nova geração de inventores. Na virada do século, em Kitty Hawk, Orville e Wilbur Wright enfrentavam ventos cortantes e invernos rigorosos. Durante anos, eles lutaram contra a descrença, testando e fracassando repetidamente. Finalmente, em 17 de dezembro de 1903, o Wright Flyer decolou. Foram apenas 12 segundos no ar, mas para eles foi a eternidade. Porém, a falta de reconhecimento imediato os deixou em uma angústia silenciosa, lutando para provar seu lugar na história. Enquanto isso, na Europa, um brasileiro elegante e determinado se preparava para desafiar as convenções. Santos Dumont, conhecido por sua vaidade e carisma, era também um inventor implacável. Em 1906, em Paris, ele fez algo que os Wright não ousaram: voar diante de uma multidão. Com seu 14 bis, Dumont provou que a aviação não precisa de rampas ou catapultas. Seu voo, homologado e público, foi um marco que inspirou o mundo. Mas Dumont não escapou das controvérsias. Ele carregava o peso de defender sua contribuição contra os que clamavam pelos Wright. Apesar de suas conquistas, Dumont enfrentou crises pessoais. Ele viu o avião, que criou para unir pessoas, ser usado como arma de guerra. Esse dilema o assombrou até o fim da sua vida. A história do avião é uma disputa entre duas visões: o pragmatismo dos Wright e a audácia de Santos Dumont. Quem foi o verdadeiro pioneiro? Essa questão ecoa até hoje, mas talvez a resposta esteja na combinação de seus sonhos. Do Wright Flyer ao Boeing 787, do 14 bis ao Concorde. A evolução da aviação é uma prova da determinação humana.
Cada inovação foi uma resposta às angústias, desafios e sonhos dos visionários do passado. A história do avião é uma prova de que o sonho humano de voar nunca teve limites. Cada conquista carrega as marcas dos que arriscaram tudo para conquistar o céu. E agora, ao olhar para o futuro, perguntamos: até onde ainda